Graça e paz. Queridos, com muita alegria, voltamos essa manhã para compartilhar com os irmãos da Santa Palavra do Senhor. Desde ontem nós estamos com os corações carregados de alegria, por conhecer muitos irmãos, ter o prazer de ter o contato pessoal com o pastor Paulo e com os irmãos que tanto nos têm dado carinho esses dias. Particularmente o irmão Antônio e a irmã Marilu, eu estou hospedado na casa deles ali, e o cuidado deles é algo excepcional. Então, gratos ao Senhor, voltamos nessa manhã para compartilhar a sua palavra. Queridos, eu peço que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Ontem nós falamos sobre a igreja que devemos ser. E falamos sobre a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, a qual Paulo escreve com profunda alegria em seu coração, falando sobre o progresso daquela igreja ainda tão jovem, ainda tão nova. E eu gostaria nessa manhã de falar aos irmãos e compartilhar com os irmãos sobre uma igreja que progride cada vez mais. Uma igreja que progride cada vez mais. Versos de 1 a 12, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Convido os irmãos à oração. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento, por mais este culto que prestamos a Ti, com profunda alegria em nossos corações, pelo que já experimentamos, ó Deus, até agora. E na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, da Tua igreja, e tem nos dado a Tua palavra, o alimento para as nossas almas. Que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale segundo a Tua boa vontade. Fale segundo o Teu propósito. Promova edificação em cada coração, Senhor. E tenha o Teu nome glorificado na prática de vida de cada um de nós. Rogamos estas coisas na certeza de que nada podemos sem o Senhor. Pedimos o perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Eu rogo, ó Deus, perdoa os meus pecados, tem misericórdia da minha vida e usa de graça para com o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, ontem à noite nós falamos sobre a igreja de Tessalônica como sendo uma igreja modelo. Obrigado, irmão. E eu quero repetir algumas coisas que foram ditas ontem, para que fique bem fresco em nossa memória. A que igreja o apóstolo Paulo está escrevendo? Por que ele está escrevendo e qual é o propósito final de Paulo com relação à sua carta? Ontem nós falamos sobre a igreja de Tessalônica ter sido fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo,
acompanhado de Silas nesse momento, e depois de Timóteo num segundo momento. Eram cooperadores do apóstolo Paulo. Paulo desejava pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia, mas foi impedido pelo Espírito Santo, e em Troade ele teve uma visão na qual um homem macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, aquilo que Paulo tinha como planos de evangelização, Ásia e Bitínia, não eram naquele contexto, naquele momento, os planos de Deus, que o levaria então para a Europa, ou seja, para o outro lado. Está registrado isso no livro de Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. Eu disse ontem também que o dono da seara determina onde se deve cultivar, pregar o evangelho, e ali os frutos certamente serão colhidos. Paulo e Silas então ficam 3 semanas naquele lugar, porque viram naquela cidade um campo de atuação na pregação e expansão do evangelho. Paulo esteve arrazoando com os judeus nas sinagogas, ou na sinagoga de Tessalônica, durante 3 sábados consecutivos, como relatado no capítulo 17, verso 2 de Atos. Paulo obteve tamanho êxito, que alguns judeus que com ele disputavam acerca das Escrituras, grande multidão de gregos piedosos, ou seja, prosélitos, judeus convertidos ao cristianismo, a Cristo, e mulheres de alta posição social, creram, como relatado no capítulo 17, de versos 3 e 4. Depois desse sucesso na pregação, eles foram acusados pelos judeus de pregarem contra a lei de César. Foram então para Bereia, onde foram também perseguidos, e partiram para Corinto. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e depois encontraram-se com Paulo em Corinto. Paulo, preocupado com a igreja de Tessalônica, envia Timóteo de volta àquela igreja, e Timóteo lhe traz um relatório mais que animador. Um relatório que o deixou imensamente feliz, porque aquela igreja progredia naquilo que havia aprendido. Ainda que fosse uma igreja tão nova, havia compromisso de fato em servir a Deus com uma vida de santidade. E aquela tríade que nós colocamos ontem aqui, que Paulo fala no capítulo 1, que o irmão já citou nessa manhã: fé, esperança e amor, que são evidências de uma igreja que amadurece. Pois bem, irmãos, Tessalônica era uma igreja infante, nova. Era uma igreja que apresentava características que fizeram com que Paulo a chamasse de igreja modelo. Isso está registrado no capítulo 1 e verso 7 desta carta. De sorte que vos tornaste, diz ele, modelo para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Esta era uma igreja que vivia a partir de uma fé genuína e madura, ou que os fazia amadurecer. Isso nós vemos no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 1. Era uma igreja que dava evidências da sua eleição, tanto pelo testemunho prático, quanto pela alegria em meio às tribulações que eles experimentavam. Era uma igreja feliz, apesar da tribulação experimentada. E eles tinham aquela esperança viva na volta de Cristo, e ansiavam por ela. Isso nós encontramos nos versos 4 a 10 do capítulo 1. No capítulo 2, irmãos, eu quero fazer um resumo breve da carta. Paulo fala à igreja como ele exerceu o seu ministério entre eles. E no capítulo 3 ele fala sobre o desejo de voltar a Tessalônica, e preocupado com a igreja, envia Timóteo entre eles, que o traz aquele relatório que o alegra imensamente, por causa da forma como eles estavam vivendo como igreja, com um compromisso genuíno, verdadeiro com o Senhor. Chegamos então ao capítulo 4, onde Paulo exorta aqueles irmãos quanto ao progredir naquilo que estavam vivendo: santidade, amor fraternal e o trabalho na obra do Senhor, para o Senhor. Paulo ainda fala sobre a situação dos mortos em Cristo e sobre a segunda vinda do Senhor. É interessante, queridos, que o assunto central de Paulo em toda a carta é a volta de Cristo. Vejam, em todos os capítulos ele faz referência à volta do Senhor. Em todos eles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Paulo faz referência à volta de Cristo, sendo esse
um tema central do apóstolo Paulo e também o faz no capítulo 5. Paulo trata com ele sobre o viver prático, que deve ser a vida e o progresso da igreja, até que o Senhor Jesus venha. Essa é a ideia. Que a igreja viva como está vivendo e progrida cada vez mais até que Cristo volte. Percebam, irmãos, nós temos aqui um ensino claro do apóstolo Paulo sobre como devemos viver como igreja. Então a pergunta que fazemos antes da exposição do texto é: como devemos viver? Como a igreja deve viver? Primeiro, progredindo naquilo que aprendeu. A igreja deve progredir naquilo que aprendeu. Veja os versos 1 e 2 do capítulo 4 da carta. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu li até o verso 3, daqui a pouco eu explico o porquê. Observem, irmãos, Paulo fala de um progresso que depende de bases sólidas, que estão relacionados ao ensino apostólico. Quando os eruditos, estudiosos e escritores do nosso tempo falam sobre marcas da genuína igreja, da verdadeira igreja, alguns resumem em 3 marcas específicas. E Mark Dever, autor do livro 9 Marcas e do ministério 9 Marcas, é o pastor, é o precursor desse ministério, ele fala então de 9 marcas, mas todas elas estão relacionadas a essas 3 fundamentais. Uma igreja genuína é uma igreja que está fundamentada na doutrina apostólica, uma igreja que aplica corretamente a disciplina, e a igreja que administra corretamente as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos da parte de Paulo uma demonstração clara no verso 1, quando ele roga por esta igreja com súplicas, ao mesmo tempo em que ele exorta e estimula a igreja, essa realidade fundamental para a saúde espiritual da igreja, que a igreja valorize, se fundamente e cresça a partir da revelação apostólica. Vejam, irmãos, Paulo e seus cooperadores então falam sobre esse progresso. É importante observar que sempre que Paulo lhe fala sobre a vida prática cristã, ele faz menção do contato direto que ele e os seus cooperadores tiveram entre aqueles irmãos, com aqueles irmãos. Ele fala desse contato direto no capítulo 1 e verso 6, em todo o capítulo 2, no capítulo 3 também. Então Paulo está deixando claro sobre quais efeitos são gerados a partir de um contato direto dele, Paulo, apóstolo de Cristo, e dos seus cooperadores entre aqueles irmãos. E aqui de novo ele mostra de qual fonte eles receberam a palavra, apontando para um contato pessoal com aqueles irmãos, falando do testemunho prático dele, Silas e Timóteo entre eles. Os irmãos em Tessalônica tinham a instrução apostólica e o testemunho da vida como referencial de conduta cristã. Eles então podiam fazer uma clara associação entre o que se diz e aquilo que se vive. Eles tinham a pregação do apóstolo e a vida do apóstolo como referência. Ou seja, pregação e vida sem abismos entre eles, sem lacunas entre ensino e testemunho. Uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Meus irmãos, este andar, esse viver prático do Evangelho é justamente o que a igreja deve fazer.
e a partir daí progredir cada vez mais. Veja de novo o final do verso 1. Veja o verso 1 todo comigo, por favor. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A motivação da igreja em viver desta forma, qual é, segundo Paulo? Agradar a Deus. É a mesma motivação que o irmão colocou com relação às nossas ofertas. Porque tudo deve ser feito a partir daquilo que é fundamental e básico em nossas vidas, ou tudo aquilo que envolve decisões em nossa vida. O fim último de todas essas coisas e de todas essas práticas e decisões é a glória de Deus. Então devemos agradar a Deus em tudo aquilo que fizermos. Paulo diz isso então, irmãos, suplicando a igreja. A súplica de Paulo, bem como a exortação, foram feitos, vejam, no Senhor Jesus Cristo, como lemos no verso 1. E então no verso 2, Paulo diz que a igreja conhece os mandamentos que foram dados por eles, mas sobretudo pelo Senhor Jesus. Paulo usa, irmãos, como a demonstração de quem é Cristo, um termo militar, traduzido aqui como instruções, que pode ser traduzido também como diretrizes. O propósito é mostrar prontidão a responder com obediência, como um soldado ao seu superior. Por isso Paulo usa, antes de falar de Cristo, o termo Kyrios, Senhor. Observem, antes de falar sobre uma vida que agrada a Deus com preceitos práticos, a partir do verso 6, antes disso, Paulo mostra que tais preceitos são vontade do Senhor Jesus, que o agradam quando vividos pela igreja. Então o termo Senhor aparece justamente para lhes mostrar de quem são servos, de Jesus Cristo, de que a obediência aos seus mandamentos são justamente o que faz a igreja progredir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não há progresso da igreja sem obediência, não há vida cristã genuína sem sujeição à vontade de Deus, não há avanço real da igreja se as suas bases não estiverem absolutamente firmadas na palavra de Cristo. Porque tudo aquilo que se confunde com progresso, sem estas coisas, são na verdade fenômenos outros provocados por ideologias, ideias humanas, mas não podem ser chamados à luz das Escrituras de progresso. O serviço sem amor não serve. Recebi do pastor Edson uma mensagem onde ele enfocava uma frase já muito conhecida por todos: quem não vive para servir não serve para viver. E aí ele falou sobre muitas coisas. Observem, irmãos, o serviço sem amor, ele não serve. Mas o amor se revela no serviço. Não é apenas uma obrigação, mas um viver para aquele que nos salvou. Onde a liberdade cristã é justamente o viver segundo os mandamentos daquele que é Senhor. E queridos, não há como negociar com absolutos. A igreja não pode tergiversar com relação à obediência a Deus. Por quê? Porque nós conhecemos os mandamentos do Senhor. E o que nos cabe como servos? A obediência. Ele é Senhor, nós somos servos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nós vivemos tempos sombrios em nossa nação. O cenário político é devastador.
E muitos que fazem profissão de crer em Jesus Cristo estão envolvidos em escândalos de corrupção. Igrejas citadas em delações. E o testemunho nada tem a ver com a genuína vida com Deus. É neste cenário que a igreja deve levantar-se e reafirmar as suas bases, a sua fé e o seu compromisso em viver em obediência para aquele que é o Senhor. Se nós falharmos nisso, irmãos, não haverá progresso genuíno. Que Deus nos ajude. Que Ele nos ajude. Deixa eu fazer uma aplicação a partir desse ponto. Eu olho para vocês aqui, olho para a igreja. E nesse momento que vocês estavam, nós estávamos ofertando aqui, uma alegria imensa tomou meu coração do pastor Valdir, que fez o pastor Valdir chorar. E pode ter certeza, irmãos, até a noite eu vou chorar também. Eu tenho certeza disso, é porque eu me conheço, né? Essa igreja tem compromisso com as Escrituras. Tem bases sólidas. E o contato com poucos irmãos que tivemos até agora, pastor, deixou isso muito claro. O culto, as mensagens, aquilo que é dito, como se ora, como se canta, deixa isso claro. Tessalônica era uma igreja modelo, mas ela precisava progredir cada vez mais. Não se sintam satisfeitos. Peçam a Deus que os faça progredir cada vez mais. Segundo, como a igreja pode progredir cada vez mais? Santificando-se. Eu quero ler com os irmãos do verso 3 a 8, e aí eu fiz a leitura do verso 3 antecipadamente, e vou dizer por que agora na exposição desse segundo ponto, verso 3 a 8. Diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, como todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador contra todas estas coisas. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Essa foi a leitura inicial. Daqui a pouco nós vamos até o verso final, o verso 12. Meus irmãos, Paulo fala sobre a santificação como sendo uma das bases do progresso da igreja, progresso genuíno da igreja. Eu vou dizer algo que os irmãos vão pensar que está fora do contexto, mas eu vou explicar depois. Santificação que envolve casamento e sexo no casamento. Pastor, Paulo está falando sobre isso? Vamos ao texto, né? Quando nós vemos dos versos 3 a 4, William Hendriksen, um comentarista importante das Escrituras, ele diz que a melhor tradução seria que se abstenham da imoralidade, que cada um de vocês saiba tomar uma esposa para si em santificação e honra. O termo esposa não aparece na nossa tradução, aparecem nas traduções que temos em português, o próprio corpo ou vaso em santificação e honra. Mas vamos entender que Paulo está tratando
de um assunto único entre os versos 3 e o verso 8, 3 e 8. Ok? Eles compõem uma só temática de Paulo com relação ao processo de santificação ou a santificação. O termo usado por Paulo no verso 3, traduzido como prostituição, é porneia, que fala dos abusos gerais do sexo. Alguém que se deixa levar por impulsos sexuais ilícitos. Então Paulo diz que cada um deve tomar uma esposa em santificação e honra. Então vamos trabalhar com as duas possibilidades. E eu vou dizer porque fico com a primeira que abordei. De que Paulo esteja falando sobre o próprio corpo. Nós devemos entender, irmãos, que aquela sociedade estava completamente envolvida com padrões absolutamente imorais. Lembrem-se, Tessalônica era uma cidade, era a capital romana na província da Macedônia. Era uma cidade grega e convivia com a realidade onde as práticas sexuais estavam misturadas com os cultos pagãos. A imoralidade estava presente em todas as áreas da sociedade, tanto nos palácios quanto nos guetos. Este é um cenário em que Paulo diz à igreja que ela deve se abster da prostituição. E fugir da prostituição envolvia tomar para si uma esposa a partir dos impulsos, não a partir dos impulsos sexuais, como faziam os pagãos, mas em santificação e honra. Se nós entendermos que Paulo está falando sobre o próprio corpo, ou que alguém use o próprio corpo para a santificação, alguns termos originais aqui não caberiam dentro dessa interpretação. Por quê? Porque Paulo fala, num dado momento, no presente do indicativo, quando ele diz sobre tomar o corpo. Em algumas traduções, na que eu li para os irmãos aqui, nós temos a fala de Paulo, nós temos na fala de Paulo a seguinte colocação, a partir do verso 3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Mas o melhor termo na tradução seria tomar. Mas esse tomar não é um tomar como que para possuir, é um tomar de alguém que espera. Por isso, Hendricks chega à conclusão de que ele está falando sobre tomar uma esposa para si, em santificação e honra, não como os gentios que faziam a partir dos impulsos sexuais ilícitos. Então vamos lá. Paulo então, irmãos, fala sobre fugir da prostituição, que envolvia tomar para si uma esposa não a partir desses impulsos. Agora veja, algumas versões, como eu disse antes, trazem termos diferentes. Hendriksen defende que o termo, o melhor dos termos, é tomar uma esposa, porque o termo vaso era usado naquele contexto pelos rabinos para se referir à mulher, à figura feminina. Agora veja o verso 5. E não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Observe, os gentios aqui são os pagãos que não tinham conhecimento de Deus e viviam pelos impulsos sexuais. Viviam para satisfação pessoal dentro de um padrão existencialista. E eles não acreditavam que haveriam de prestar contas pelo seu comportamento imoral. O crente, diferente do incrédulo, deve entender que Deus é Senhor também do sexo. Ele o criou para que no casamento sirva ao casal e que haja também procriação e desenvolvimento da família. Aqueles que conhecem a Deus também devem glorificá-lo no casamento e no sexo honroso dentro do casamento. No verso 6, Paulo adverte que esta prática no seio da igreja contra um irmão traria a vingança de Deus. Veja o verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor
contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Sobre o que é que Paulo está falando aqui, irmão? Sobre defraudar um irmão. Alguns eruditos, entre eles William Hendrickson, comentando essa passagem, concordam que Paulo está mostrando que se alguém mantiver relações ilícitas com a esposa ou a filha de um irmão, ele estaria defraudando este irmão. Percebam que Paulo está tratando dessa matéria. E agora ele diz que não se ultrapasse o que convém, o que é aceitável, e se viole o irmão. Por quê? Porque Deus é vingador. Ainda que alguém tivesse tal prática contra um irmão, se relacionando com a esposa de um irmão ou com a filha de um irmão, e ainda que ninguém soubesse disso, Deus que contempla todas as coisas é o vingador. Num cenário, meus irmãos, onde estas coisas aconteciam corriqueiramente em Tessalônica, era necessário que a igreja soubesse que tais práticas são condenadas por Deus e seriam por Ele punidas severamente. Paulo diz então, para o que Deus chamou os crentes e o que Ele lhes deu. Para o que Deus nos chamou, veja o verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Se Paulo ficasse apenas no aspecto negativo do mandamento, isso podia ser enxergado como legalismo. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas Paulo mostra os dois aspectos do mandamento. Ele diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Para viver em separação da impureza do pecado. Para viver como povo separado que anda segundo a sua vontade. Rejeitar o que Paulo está ensinando não é rejeitar a homens, mas a Deus. Não é um repúdio a preceitos humanos, mas é um repúdio e uma insujeição à vontade divina. Agora veja o que Paulo diz. Paulo diz primeiro sobre para o que Deus nos chamou, e depois ele diz o que Ele nos deu. Agora veja o que Ele nos deu no verso 8. Dessarte que rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus lhes deu o Espírito Santo. Deus não apenas nos chama para um viver santo, como nos dá o seu Espírito Santo, que nos capacita a responder positivamente à sua vontade. Santificação não acontece sem o Espírito Santo. Não podemos viver em santificação se por ele não formos capacitados e fortalecidos. É possível viver em santificação porque nós temos o Espírito Santo. É necessário que a igreja entenda que é possível dizer não ao pecado porque somos capacitados pelo Espírito Santo. É necessário ter uma vida saudável espiritualmente porque nós temos o Espírito Santo. É possível, jovens, viver sem as práticas mundanas porque vocês têm o Espírito Santo. É possível, irmãos, viver sem as inclinações ou sem ceder às inclinações da nossa carne porque nós temos o Espírito Santo. É necessário ser fiel às nossas esposas e maridos porque nós temos o Espírito Santo. Citarei Spurgeon mais uma vez, como fiz ontem. A santificação é o lado visível da salvação. Como é que nós conhecemos que alguém é salvo? A partir dos frutos. E os frutos se manifestam numa santificação de vida que de fato identifica que alguém teme ao Senhor. A santificação deve ser o alvo da igreja. Pois aquele que diz, sede santos porque eu sou santo, nos comprou do mundo para um viver santo que o glorifique.
Sem santificação, não há progresso genuíno da igreja. Não há como progredir de fato como igreja sem santificação. Como então mais podemos progredir, irmãos, como igreja? Amando fraternalmente. Veja os versos 9 e 10. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo agora lhes fala sobre uma realidade já vivida em grande escala: o amor fraternal. E ele diz que a respeito deste assunto não haveria ou não havia necessidade de lhes escrever, pois eles haviam aprendido com Deus a amar uns aos outros. Paulo acabara de dizer no verso 8 que eles receberam o Espírito Santo, e agora diz que foram ensinados por Deus a amar fraternalmente. Paulo faz uma transição entre não pecar contra o irmão nos versos anteriores para o amor fraternal no verso 9. Uma transição natural, uma vez que quem ama o seu irmão não peca contra ele. Mas há uma necessidade, irmãos, de falar sobre progresso, ainda que ele não veja a necessidade de se alongar nessa instrução. Apenas uma menção era suficiente. E era suficiente porque eles amavam de tal forma que este amor alcançou todos os irmãos em toda a Macedônia. Toda a Macedônia olhava para Tessalônica e dizia: ali existe amor genuíno. Aqueles cristãos de fato amam, é um amor prático, verdadeiro. Isso nós vemos no verso 10. Os relacionamentos familiares, profissionais agora tinham um novo motivador: o amor de Cristo, refletido nas reações fraternas, nas relações fraternas. Esse amor era prático, visível, se manifestava em atos e era compartilhado de forma total entre aqueles irmãos. Tessalônica era uma igreja que amava. Mas vejam o que Paulo diz no verso 10. Leia comigo o verso 10. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: o amor nunca é demais. O amor é incondicional, é necessário. O amor de Cristo, que se manifesta em nossos relacionamentos, é a única dívida que nunca conseguiremos pagar. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo vos amou, que vos ameis uns aos outros. Mas eu amei demais aquele irmão, e ele não responde positivamente ao meu amor. Ame mais. Mas eu já perdoei tantas vezes aquele irmão, porque eu amo, perdoe mais. Eu já fiz tanto por ele, faça mais. Ainda que seja dentro de um contexto de aplicação de disciplina, faça. Disciplina também é amor. É uma dívida impagável. E quando Paulo contempla na realidade de Tessalônica um amor prático vivido entre eles, ele finaliza dizendo que eles devem progredir cada vez mais. Uma igreja que progride cada vez mais é uma igreja que ama, que entendeu que o amor de Deus é incondicional, que entendeu o amor de Deus por esta igreja e sabe que é devedora deste amor ao próximo. Paulo mostra com essas palavras que a perfeição não for atingida, pois nesta vida nenhum cristão jamais atingirá o ideal de perfeição ética. Devemos progredir sempre. O amor fraternal
deve ser um exercício prático da igreja, olhando para Cristo, o ideal de amor e perfeição. Irmãos, a igreja ela tem uma tendência a se tornar um lugar de encontro religioso. Somente. Esquecer-se da essência dos nossos relacionamentos. Eu digo isso como pastor. E digo, às vezes, com muita tristeza em meu coração. Porque algumas pessoas, ou muitas pessoas, não entenderam ainda qual é a essência, qual é a natureza da igreja. O que é que nos identifica como cristãos? O que é que revela ao mundo que somos discípulos genuínos de Cristo? É o amor. Por isso eu digo que me emocionei aqui quando vocês ofertavam. Porque a demonstração de um amor incondicional passa por ajudar quem nós nem conhecemos, mas com quem nós nos identificamos por causa da nossa fé. Os irmãos não sabem quantas pessoas ouvirão o Evangelho a partir daquilo que foi depositado aqui como oferta ao Senhor. Mas saibam que cada vida convertida a partir do que foi depositado aqui tem a marca do amor dessa igreja. Porque ela tem entendido o amor de Cristo por ela. Tessalônica era essa igreja que devia progredir cada vez mais nos relacionamentos interpessoais fundamentados no amor de Cristo. Em quarto e último lugar, hoje sim. De novo, não, pastor? 4 pontos. Paulo então agora vai mudar um pouco de assunto. Os irmãos percebem que nos versos 1 e 2 ele tratou sobre o progresso da igreja a partir da base sólida da fé apostólica. Depois Paulo fala sobre santificação. Depois Paulo fala sobre o amor e o progresso da igreja no amor. E Paulo então vai tratar de um outro assunto que envolve esse progresso da igreja. Como é que a igreja pode progredir cada vez mais? Vivendo honestamente e testemunhando positivamente ao mundo. Vamos ver, por favor, irmãos, versos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Parece que Paulo está falando aqui sobre 3 grupos. Um grupo que se comportava de 3 formas. De forma fanática, de forma intrometida e ociosa. Depois de haver instruído a igreja sobre o amor fraternal, Paulo fala agora sobre o testemunho para com os de fora. Como eu disse ontem à noite, alguns haviam entendido a doutrina da volta de Cristo de forma equivocada. Acreditavam que o seu retorno era iminente, seria experimentado naquele contexto histórico. Que o Senhor Jesus logo viria, e por isso alguns deixaram de trabalhar para esperar a volta de Cristo, e acabaram por depender da igreja, e passaram assim a dar um mau testemunho para com os de fora. Então Paulo lhes diz que eles deviam ambicionar um viver tranquilo. É interessante que quando você olha para o texto original, o sentido é mais ou menos esse. Paulo está dizendo que eles deviam ser inquietos, ou a inquietude na qual eles viviam os tornariam fanáticos, perturbados e até mesmo se metendo em negócios alheios. Paulo então diz que eles devem buscar com diligência uma vida tranquila. Ele faz isso no verso 11.
Viver tranquilamente, no original o verbo significa amar a honra. Eles deveriam ser inquietos, buscando a quietude de uma vida tranquila. Cuidando do que é vosso, ele diz. O trabalho deveria lhes fazer ou trazer ocupação. Eles não se intrometeriam assim nos negócios alheios, pois estariam muito ocupados para isso. E ele finaliza dizendo, trabalhando com as próprias mãos. Naquele contexto, irmãos, muitos trabalhos eram realizados manualmente, e muitos tinham as suas próprias oficinas. Os crentes de Tessalônica não deveriam ser ociosos, deveriam usar as próprias mãos para buscar o sustento. Não deveriam depender de terceiros ou da igreja sob a argumentação de que Cristo voltaria logo. Vejam que Paulo está preocupado com o testemunho perante os de fora. Veja o verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. A igreja no mundo, onde os seus acusadores estão ávidos por erros, por comportamentos que contradigam aquilo que nós pregamos. A instrução de Paulo visa um testemunho santo perante aqueles que não conhecem o Senhor, para que não houvesse dependência de ninguém por causa de um comportamento negligente. Desta forma, aqueles que tinham reais necessidades poderiam ser ajudados, mas não a necessidade fabricada por causa da ociosidade, porque se deixou de trabalhar, não entendendo a doutrina da volta de Cristo. Paulo está zelando da igreja, irmãos, para que o evangelho não caia em descrédito. Esse deve ser um zelo de todos nós. Precisamos diligentemente nos conduzir, entendendo que acima de qualquer coisa é o nome de Cristo que nós professamos e do qual nós devemos zelar. O bom testemunho da igreja está associado a todo o ensino de Paulo em toda a carta. Uma igreja que de fato é sal da terra e luz do mundo, que apresenta aos de fora o Cristo que a salvou. Testemunho é fruto de vigilância, a partir de uma comunhão com Deus, na experimentação dos meios de graça. Leitura devocional da Escritura, estudo da mesma e vida de oração. Não existe mágica ou santidade que se manifeste sem essas realidades sendo vividas. O mundo está olhando para nós, tentando nos encontrar em alguma falha, né? E, irmãos, eu disse ontem, nós somos pecadores em santificação. Não seremos perfeitos, mas com relação a escândalos e a comportamentos que manchem de alguma forma a profissão de fé que nós fazemos, nós somos responsáveis. Porque quando se fala sobre soberania de Deus, não se deve excluir nunca a responsabilidade humana. São doutrinas que caminham em paralelo. E como bem fala o reverendo Augusto Nicodemos, em analogia, são como duas linhas do trem, que você olha, mas elas se fundem só no horizonte. Só entenderemos essa doutrina plenamente quando estivermos com o Senhor. Mas é necessário entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Completamente. Então zele do seu testemunho. Zele, sobretudo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Para concluir, irmãos, uma igreja que progride cada vez mais, ela aprende, ela santifica-se, ela ama e ela testemunha. Assim a nossa pregação terá autoridade e glorificará o Senhor. Como Paulo fala, fundamentado sempre a partir da soberania de Deus na eleição daquele povo, eu quero finalizar com o que Spurgeon diz sobre a eleição da igreja. Diz assim:
fala sobre a eleição da igreja, falando da própria eleição. Novamente afirmo que desconheço qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, que nos possa humilhar tão profundamente quanto a doutrina bíblica da eleição. Algumas vezes tenho me deixado cair no chão e tenho ficado prostrado diante dessa verdade, quando procuro compreendê-la até as suas raízes. Nessas ocasiões tenho distendido as minhas asas, e a semelhança de uma águia tenho alçado o voo na direção do sol. Assim o meu olhar se tem fixado no alvo, e as minhas asas não têm decepcionado, pelo menos durante algum tempo. Entretanto, já fui me avizinhando daquele alvo, e quando aquele pensamento tomou conta de minha mente: Deus vos escolheu desde o princípio para salvação e santificação. Então entendi-me ofuscado diante de um esplendor. Fiquei pasmo diante da grandiosidade desse pensamento. E desde aquelas alturas imensas desci a minha alma, com a minha alma estonteada, prostrada e quebrantada, dizendo: Senhor, eu nada represento, eu sou menos do que nada, porque eu. Essa visão de Spurgeon deve ser a visão de todos nós. Nós somos indignos e merecedores, miseráveis pecadores. O mínimo que podemos dar a Deus em gratidão a Ele é uma vida de santificação que o glorifique. Porque eu, Senhor, porque eu. Pensar sobre esta tão grande obra de Deus nos levará a encontrar nele satisfação. Responderemos com um viver que o agrade e progrediremos para a sua glória. Que Deus nos ajude.